E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Espero que vocês estejam assistindo as aulas, conseguindo entender o conteúdo. É, Nas últimas aulas a gente começou a falar sobre o sistema digestório, né? Começamos a estudar o sistema digestório, propriamente dito, né? É, Então antes disso a gente começou a ver a questão de nutrição, o que são os nutrientes, para que eles servem no nosso corpo, quais são as funções que esses nutrientes desempenham no nosso corpo, como é que funciona o processo de digestão no nosso corpo, né? O que é a digestão, né? Aquele mecanismo de quebra dos nutrientes em partes cada vez menores. Vimos um pouco sobre as diferenças entre as digestões, né? Ou seja, nem todo o processo digestivo ele acontece igual, né? A gente viu lá que existe o processo de digestão mecânica, né, que é aquela digestão que envolve o movimento, ações físicas, né, como por exemplo o processo de mastigação, o processo de deglutição, o processo dos movimentos peristálticos, né, que é aquele movimento que conduz o alimento ao longo do tubo digestório, né, é por isso que você comer deitado, né, de cabeça para baixo até o alimento ele segue seu caminho, né? Ele segue seu caminho devido a esses movimentos que o tubo digestório faz, né? A musculatura do tubo digestório faz para conduzir o alimento ao longo do tubo digestório, no sentido do tubo digestório, né? Então desde o início do tubo digestório, que a gente viu que o tubo digestório ele se inicia na boca, né? E a gente viu que a digestão ela também se inicia na boca a partir de dos dois processos, né, de digestão. A digestão mecânica, que vai estar ocorrendo o processo de mastigação, né? Então, com o auxílio dos dentes, tocar a musculatura da mandíbula ou da maxila inferior, nessa região aqui, associado com os dentes, a língua que vai atuar na movimentação do alimento na boca, e o processo de mastigação que vai fazendo essa primeira digestão, que é a digestão mecânica, né? Ou seja, o processo de trituração, de rasgar esse alimento, e que é fundamental. A mastigação é o início e ela é fundamental para os processos seguintes, porque devido à mastigação, ou seja, uma mastigação eficiente, ela faz com que os processos digestivos que vêm depois eles se tornem mais eficazes, né? Então, quanto melhor é a mastigação, quanto mais eficiente é a mastigação, as demais etapas digestórias elas acontecem de forma mais eficiente também, e consequentemente a gente tem uma absorção, uma digestão e absorção melhor dos nutrientes que estão contidos nos alimentos. Ou seja, por mais que você tenha uma alimentação super saudável, mas se você não mastiga direito, isso dificulta os processos digestórios que acontecem nas demais etapas do tubo digestório, para além da boca, né? Então, outro processo que facilita a mastigação são as glândulas salivares, que produzem saliva, né? A saliva umedece o alimento, né? Torna o alimento úmido, e isso faz com que a mastigação ela seja mais fácil, né? Além disso, na saliva a gente vai ter contido também enzimas digestórias, né, que vão fazer a digestão química dos carboidratos, né? Nesse caso a gente tem a que a gente chama da amilase salivar, né? A amilase salivar ela faz a digestão, é uma enzima que faz a digestão dos carboidratos, apenas dos carboidratos, certo? Essa enzima anteriormente também era conhecida como pitialina. Se vocês encontrarem então por acaso pitialina ou amilase salivar, é a mesma coisa. Acho que a amilase salivar está no livro de vocês como amilase salivar. E eu acho que é a nomenclatura mais recente, se eu não me engano. Quando estava no colégio, eu acho que eu estudei com pitialina. Mas vocês podem encontrar também com pitialina, não é. Só estou dizendo a vocês que se refere à mesma coisa, não é uma outra enzima, é a mesma enzima com a mesma função, a função da digestão química dos carboidratos. E a gente viu lá o processo de deglutição, né? O processo quando se engole o alimento, né? Esse processo ele também amassa o que agora chamamos não mais de alimento, mas chamamos de bolo alimentar. Então o bolo alimentar ele vai descer pelo tubo digestório, então assim que ele sai da boca ele cai na primeira porção, né? Pós a boca, que é a faringe. A faringe ela vai empurrar esse bolo alimentar. A faringe é a porção mais curtinha aqui no pescoço da gente, né? A gente não dá para sentir porque essa parte aqui na frente aqui é a laringe, que faz parte do sistema respiratório. A faringe está logo atrás dela. Então a gente viu que tem até inclusive aquela passagenzinha, né? Faringe e laringe, né? Que tem aquela portinha que é epiglote, que ela abre e fecha de acordo se você está respirando ou se você está engolindo o alimento, né?
já que a faringe ela tanto faz parte do sistema digestório como do sistema respiratório, né? Já a laringe é só do sistema respiratório. Então você tem essa portinha entre faringe e entre laringe, que ela vai se abrir quando você precisa fazer as trocas gasosas, né? A respiração, ou a entrada de ar, ou a saída do ar. E ela se fecha para quando você engole alguma coisa, para impedir que esse alimento ele caia no sistema, na laringe, no sistema respiratório, né? Ele siga da faringe para o esôfago, que é esse grande tubo que vai vir aqui da região do pescoço, né? E vai conduzir o bolo alimentar até o estômago. Essa condução vai acontecer pelo processo de movimentos peristálticos, né? Então o tubo digestório ele vai fazer esse movimento, como se você aperta o tubo do ketchup, né? E aí o ketchup sai embaixo. Então ele vai fazendo esse movimento ao longo do tubo para o bolo alimentar, ele seguindo o seu caminho, né? E nesse processo, o movimento peristáltico, como ele vai amassando esse bolo alimentar, também funciona como uma digestão mecânica. Passou para o estômago, né? A gente viu lá nas partes do estômago, né? Passou lá o esfíncter da cárdia, né? Entrou lá no estômago. No estômago a gente vai ter ação, vai ter a digestão química, né? No caso das proteínas, a partir daquela enzima digestória que é a pepsina. Então a pepsina ela vai atuar digerindo as proteínas, né? E a partir da ação dessa enzima, né, que atua em meio ácido, né, por isso que o suco gástrico, né, ou seja, o suco que é produzido pelo estômago, ele é um ácido, né, principalmente formado pelo ácido clorídrico, certo? Então esse ácido clorídrico ele é produzido junto com a pepsina, porque a pepsina é uma enzima que precisa de um meio ácido para que ela funcione. Então precisa, obviamente, precisa que o nosso estômago esteja no meio ácido para essa enzima funcionar. E aí nosso estômago ele tem toda aquela proteção daquelas mucosas e submucosas que vão proteger a parede do nosso estômago contra a ação desse ácido clorídrico, né? Então esse ácido que ele pode começar a ser produzido quando a gente está mastigando, né? É por isso que não é muito bom mascar muito chiclete, porque o processo de mascar o chiclete, né, o movimento da mastigação dá um sinal ao nosso corpo de que a gente está, por exemplo, comendo, né? E aí o estômago ele começa a se preparar antes para receber esse alimento, né? Obviamente que a grande quantidade de ácido e do suco gástrico é produzido quando o bolo alimentar ele atinge o estômago, mas pode ser que esse processo aí acabe enganando o nosso corpo, né? E se você mascar muito chiclete ou qualquer coisa do tipo que não esteja ligada à nossa que a gente não esteja se alimentando, né? Então quando o alimento é digerido então a partir desse momento que ocorre a digestão no estômago, né? A gente não vai chamar mais de bolo alimentar, a gente passa a chamar esse produto aí que está sendo, essa massa que está sendo digerida, né? A gente vai chamar ela agora de quimo. Veja que até o momento ele só está acontecendo os processos digestórios, né? Ou seja, processos digestivos, só está acontecendo a quebra dos alimentos, dos nutrientes em partes cada vez menores. Nesse momento ainda não ocorre nenhum desses órgãos, ocorre o processo de absorção desses nutrientes, certo? A partir do estômago, o bolo alimentar ele vai seguir para uma próxima parte do nosso sistema digestório, que é o quimo, né? Ele vai seguir para a próxima parte do nosso sistema digestório, que é o intestino delgado, certo? Então o intestino delgado ele é separado aí vai ser de autor para autor, mas ele é separado basicamente em duas partes, certo? A parte que conclui a digestão no nosso sistema digestório e a parte que vai absorver os nutrientes, ou seja, vai absorver o produto da digestão, certo? Então a gente tem essa primeira parte que finaliza o processo digestório do nosso corpo, que a gente chama do intestino delgado, né? A gente chama de duodeno. E a parte que vai fazer a absorção dos nutrientes que foram digeridos, que vem após duodeno, a gente chama de jejum hídrico. Aí tem autores que separam o jejum hídrico. Tem alguns autores que tratam eles como uma coisa só, aí chama de jejum ilho, jejum tracinho ilho, certo? E tem autores que chamam de jejum e o ilho, ou seja, separem dois. Então vocês podem encontrar dizendo que o intestino delgado
ele é separado em 3 partes, né? Duodeno, que vai finalizar a digestão do nosso corpo, e jejúnio e o ilho. Ou você pode, autores vocês podem encontrar dizendo que são, o intestino delgado é separado em 2 partes, duodeno e o jejúnio no ilho, certo? Tanto faz aí, certo? Não tem bronca não, não tem erro nesse caso não. Vocês falaram que é dividido em 2, o intestino delgado em 3, não tem problema, tá certinho também. O que precisa saber é que no duodeno a gente tem a finalização da digestão e que no jejum no ilho, ou no jejum e no ilho, a gente tem o processo de absorção dos nutrientes que foram digeridos, certo? Então, se a gente seguir aqui, vamos seguir aqui, ó, então a gente tem aqui essa porçãozinha aqui, que temos o estômago ali, vocês podem ver o que tem nesse esqueminha aí, o estômago, que foi o que a gente viu na aula passada, né? Temos aí o duodeno, né? O duodeno, essa porçãozinha, ele é pequenininho mesmo, se comparar com o tamanho do intestino delgado, né? O intestino delgado, ele pode ter de 4 a 7 metros, né, enroladinho na nossa barriga, o intestino delgado todo, né. O jejunil, ele é uma porção bem pequenininha, bem no comecinho, né. Então eu esqueci essa partezinha aí. E aí, eu trazendo aí junto, aí tem 2 estruturas, órgãos ou glândulas anexas, né. 3 estruturas, na verdade, né, que é o pâncreas, certo? O fígado e a vesícula ali, que a gente chama de vesícula biliar, certo? Esses 3 órgãos, eles são anexos ao sistema digestório, eles não fazem parte do tubo digestório, ou seja, o alimento não passa pelo fígado, não passa pela vesícula biliar, não passa pelo pâncreas, certo? Então eles são órgãos anexos, assim como as glândulas salivares, eles são estruturas e órgãos, aí nesse caso aí são órgãos anexos ao sistema digestório, certo? E tem essa porçãozinha aí no duodeno. No duodeno a gente tem o fim da digestão. Então tudo aquilo que não foi digerido até o momento vai concluir a sua digestão aí no duodeno, né? Então, alguns carboidratos que não foram digeridos, alguns aminoácidos que não foram digeridos, ou seja, o estômago quebrou as proteínas em proteínas menores, né? Então o duodeno vai quebrar essas proteínas em partes menores ainda. Como a gente viu naquela aula, uma série de enzimas que atuam no duodeno, né? O que é o mais importante para vocês lembrarem, que é o que tem diferente das outras partes, é porque a gente viu que os carboidratos começam sua digestão na boca, as proteínas começam sua digestão no estômago. Aí no duodeno os carboidratos vão terminar sua digestão, as proteínas também vão terminar sua digestão com uma série de enzimas diferentes, né, como eu mostrei para vocês naquela tabelinha lá atrás, né? Então a gente tem lá, por exemplo, a amilase duodenales, né, que vai quebrar os carboidratos, né? Mas o mais importante é que a gente não falou até agora da digestão dos lipídios. A digestão dos lipídios ela vai acontecer no duodeno, a partir de uma enzima que a gente chama de lipase. Então a lipase ela vai digerir o duodeno não, ela vai digerir, vai quebrar os lipídios aí no duodeno, né? Então aqui no duodeno a gente vai ter a digestão dos lipídios. Essa é a parte mais importante que vocês precisam saber, certo? Vocês têm que saber que outras proteínas, outros carboidratos são digeridos também no duodeno, mas o que eu quero que vocês assimilem melhor é que os lipídios eles são digeridos no duodeno a partir da ação de uma enzima que a gente chama de lipase. Então essas são as principais que eu quero que vocês saibam, né? A amilase salivar, digestão de carboidratos na boca; pepsina, digestão de proteínas no estômago; lipase, digestão de lipídios no duodeno. Essas são as principais que eu quero que vocês saibam. Mas vocês precisam saber os nomes, né, da enzima e como ela atua. Mas vocês precisam saber que no duodeno outras proteínas e outros carboidratos também são digeridos. Então no duodeno a gente vai ter a liberação a partir do duodeno, que a gente chama de suco entérico, que seria esse suco produzido pelo duodeno, que vai ter essas enzimas digestórias, certo? E o que esses outros órgãos fazem? O pâncreas, ele também libera no duodeno o que a gente chama de suco pancreático, que também vai ter uma série de enzimas digestores, certo? Que vão digerir proteínas, alguns lipídios, alguns carboidratos, certo? Então, tanto o duodeno quanto o pâncreas produzem sucos digestórios, né?
Ou seja, o duodeno chama de suco entérico, que vai ter enzimas que vão digerir esses nutrientes no duodeno mesmo, né? E o pâncreas ele joga também no duodeno o suco pancreático, que vai ter uma série de enzimas digestórias também, certo? Então tá aí o primeiro órgão que a gente tem aí, primeira estrutura anexa, né, que é o pâncreas, né? Então o pâncreas ele lança no duodeno o suco pancreático, que tem enzimas que vão também fazer a digestão, certo? O pâncreas ele tem a gente pode chamar ele de uma glândula mista, ele tem duas funções, né? Ele tem essa função aí que atua na digestão, né, que é a liberação do suco pancreático no duodeno, mas o pâncreas também ele é muito importante no nosso corpo porque ele produz dois hormônios, né, que é a insulina e o glucagon. A insulina é aquele hormônio que vai controlar as taxas de açúcar no sangue, né, as taxas de glicose no sangue. Então o pâncreas ele vai ter essa função. Essa função ligada com a regulação, né, dos hormônios, né, a produção da insulina e do glucagon ela não está ligada com a digestão, certo? Ela está ligada ao processo de regulação do corpo, na parte que a gente chama do sistema endócrino, né, do nosso corpo, que é o sistema de produção de hormônios que vão regular o funcionamento do nosso corpo. Então o pâncreas tem essas duas funções, uma função auxiliando na digestão, que é a produção do suco pancreático, que vai liberar enzimas digestoras no duodeno para a conclusão da digestão, e ele tem essa função aí endócrina, ou seja, de regulação, que é a produção da insulina e do glucagon, que são hormônios que controlam as taxas de açúcar, né? A insulina ela retira, né, o excesso de glicose do sangue, né? E o glucagon é um hormônio que faz o contrário, né? Tem pouca glicose, pouco açúcar no sangue, ele estimula a liberação desse açúcar no sangue, né? Então as pessoas que não têm a produção da insulina, por exemplo, ou têm uma baixa produção de insulina, elas vão desenvolver um dos tipos da diabetes, né? Ela tem que tomar essa insulina porque o corpo dela não produz, ou produz muito pouco. E aí tem uma série de fatores que podem influenciar nisso, né? Esse fator de diabetes pode ser de fatores genéticos, né? A pessoa herda essa condição, ou no caso também de outro tipo de diabetes, é o caso do comportamental, né? A parte da alimentação, o sedentarismo pode levar a um problema no pâncreas e a pessoa parar de produzir a insulina, certo? Então o primeiro órgão anexo, a estrutura anexa do sistema digestório é o pâncreas, função dele, produção de suco pancreático que vai atuar na digestão, na finalização da digestão do duodeno, certo? As outras estruturas que a gente tem é o fígado e o que tem ali, o verdinho ali, que chama de vesícula ou vesícula biliar. O que é que eles atuam? O fígado ele é um órgão importante em vários processos metabólicos do nosso corpo, processo de desintoxicação do nosso corpo, a partir de substâncias que entram no nosso corpo, né? Álcool, drogas de forma geral, né? Falando-se de drogas, medicamentos, por aí vai, né? Então, um órgão que atua bastante no processo de desintoxicação do nosso corpo, mas ele tem uma função importante na digestão, que é a produção de uma substância que a gente chama de bile, ou a bile, certo? E para que serve a bile? A bile, ela não tem enzimas digestórias, certo? Cuidado com isso, que tem muitas vezes as pessoas confundem, né? E às vezes tem algumas questões que vêm com essa pegadinha, afirmando que a bile tem enzimas digestórias que vão atuar na digestão do duodeno, mas a bile ela não tem a presença de enzimas, ela não é uma enzima e ela não atua no processo de digestão diretamente, né? A bile é uma substância que ela agrega as moléculas de lipídio. A gente costuma dizer que ela emulsifica, né? Ou pode dizer que ela funciona como um detergente. Ou seja, depois de todos esses processos que foram acontecendo anteriores, na mastigação, no transporte desse bolo alimentar, lá na ação dos ácidos no estômago, as moléculas dos lipídios elas podem ficar desagregadas, né? Espalhadas como em gotículas ou em pequenas partes, não digeridas, certo? Mas elas podem ficar fragmentadas. O que a bile faz? A bile ela funciona como um detergente, ela pega todas as moléculas de gordura e ela unifica elas, ou seja, ela junta essa gordura toda num único bolo. Para que ela faz isso? Para facilitar a ação da lipase, ou seja, da enzima que digere os lipídios no duodeno, certo? Então a bile ela funciona como um detergente, então ela vai pegar todos esses fragmentos de lipídio e vai juntar eles para que a ação da lipase seja mais eficiente.
ou seja, para que a lipase ela consiga digerir bem esses lipídios, certo? Então quem é que produz? Então isso é a bile e essa é a função da bile. Quem é que produz a bile? A bile é produzida pelo fígado, certo? Mas a bile ela é produzida pelo fígado, mas ela não é guardada pelo fígado. O fígado produz ela e ele armazena a bile nessa outra estruturazinha verde que a gente chama de vesícula biliar. Então o fígado produz a bile e a bile é armazenada na vesícula biliar. Então é a partir da vesícula biliar que a bile é lançada no duodeno, no processo digestório. Ou seja, o fígado ele produz a bile, mas ele não joga a bile direto no duodeno. Ele produz a bile, o fígado, certo? Mas ele armazena, ele lança a bile dentro da vesícula biliar, que tem a função de armazenar a bile e de lançar a bile no duodeno quando vai iniciar o processo de digestão, quando o processo de digestão chega ao duodeno, certo? Então, o fígado produz a bile serve para quê? Agregar as moléculas de lipídios e facilitar a ação da lipase no duodeno. A bile é armazenada na vesícula biliar e a vesícula biliar ela armazena e lança a bile no duodeno, certo? Então, tá aí essa partezinha aí. Então, a bile ela vai funcionar nessa estrutura específica aí, certo? Então, bile produzida no fígado, armazenada na vesícula biliar. Alguns casos as pessoas têm ali, vocês podem ver desenhos, as pessoas podem formar cálculos na vesícula ou suas pequenas pedrinhas de acúmulo, que aí em casos mais graves a pessoa precisa fazer a cirurgia e retirar a vesícula, né, para que ela não se rompa, se não conseguir desmanchar esses cálculos. E aí se a pessoa não tem a vesícula, a pessoa ela vai ter problemas na digestão dos lipídios, porque ela não vai ter mais o local de armazenamento e, e a estrutura que vai lançar a bile no duodeno. Então, por mais que o fígado possa continuar produzindo a bile, mas ela não vai ser colocada no duodeno. Se ela não é lançada no duodeno, ela não vai ter essa emulsificação, essa agregação dos lipídios, e aí a pessoa vai ter dificuldades para a digestão, para digerir os lipídios e as gorduras, né? Então a pessoa vai apresentar essa pequena dificuldade aí na digestão dos lipídios, né? Então ela não vai poder mais se alimentar com alimentos gordurosos, tem mais lipídio, porque isso vai atrapalhar o seu processo digestório, certo? Então aí no duodeno, fim da digestão. Então chegou aí no duodeno, acabou a digestão. Então nosso corpo aí não faz mais digestão. Então a gente parte para outra partezinha aqui do intestino delgado. Então veja aqui nesse esquema aqui, certo? Então lá também lá o estômago, né, o pâncreas, o fígado, a vesícula biliar. Olha essas partes aqui de cima, acima do duodeno. Então a gente tem o duodeno, o jejum e o íleo, certo? Ou pode vir, como eu falei, junto o jejum e o íleo. Tudo isso aí é o que a gente chama de intestino delgado. Então essa cobrinha rosinha aí é o que a gente chama de intestino delgado. A outra partezinha mais escura, que segue aí também essa coisinha aí cheia de dobras, é a outra parte que é a parte final do sistema digestório, que é o intestino grosso, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Então o intestino delgado a gente vai ter essa parte aí, duodeno, que é a última parte, a primeira parte do intestino delgado e é onde acontece o fim da digestão. Então aí acabou a digestão no duodeno. No jejum e no íleo, ou no jejum no íleo, a gente vai ter a partir daí a absorção dos nutrientes. Então tudo aquilo que foi digerido até o duodeno, ele vai começar a ser absorvido pelo jejum e pelo íleo, né? Então o jejum e o íleo, eles têm a função de absorver os nutrientes que foram digeridos pelo estômago, pela boca, pelo processo dos movimentos peristálticos, pela ação do suco entérico, do suco pancreático no duodeno. Então no jejum e no íleo a gente vai ter a absorção dos nutrientes. Então aqueles nutrientes que foram digeridos, eles vão começar a ser absorvidos ao momento que o que a gente chama de quilo, né? Ou seja, depois da digestão no duodeno, aqueles nutrientes que vinham se digeridos a gente vai chamar de quilo. Então lá, o alimento ele chega na boca, quando ele sai da boca, quando ele é engolido, a gente chama de bolo alimentar. Depois que ele chega no estômago, após a digestão do estômago, a gente chama de quimo. E depois que ele é digerido no duodeno, a gente chama de quilo. Q-I-L-O, quilo, certo? Então o quilo ele vai passando pelo jejum e pelo íleo e ele vai sendo absorvido, ou seja, chegou ao jejum e no íleo, os nutrientes já estão em tamanho suficiente que as células podem absorver, ou seja, as paredes do intestino vão absorvendo esses nutrientes, eles já conseguem entrar nas células, né, e aí eles vão ser lançados no sangue para ser transportados, para que esses nutrientes eles sejam transportados para todo o corpo, e aí as células possam utilizar esses nutrientes na produção de outras substâncias, de hormônios,
de substâncias vitais para as células, ou na produção de energia, né? E por aí vai nos processos que eles vão seguindo. O que é que tem de curioso aí? Então, no jejum os alimentos vão ser absorvidos. O que é importante saber? Na parte interna, ou seja, se a gente pegar o jejum e cortar ele, né? Abrir ele no meio assim, você pegar esse tubo, cortar ele e abrir no meio, a gente vai observar que as paredes internas do jejum do ilho, ele é formado por essas estruturas aqui que a gente chama de vilosidades. Ele vai formado como se fossem essas várias lombadinhas, vários quebra-molas, esses vários dedinhos, ou seja, ele é formado por essas estruturas aí que chama de vilosidades. Então é como se fosse uma sanfona, certo? Então a estrutura interna do nosso intestino delgado, né, principalmente da porção do jejum do ilho, que tem a função de absorver os nutrientes, ele é formado como se fosse uma sanfona, certo? Para que servem essas vilosidades? As vilosidades, elas aumentam a área de absorção dos nutrientes, certo? Ou seja, ela faz com que um estômago, um intestino que tem lá entre 4 e 7 metros de tamanho, se você esticar o intestino delgado, só que na realidade essas velocidades elas aumentam a área de absorção, ou seja, elas podem fazer com que, vamos supor, que um intestino de 7 metros ele tem a capacidade de absorção, ou seja, ele funcione como se fosse um intestino, sei lá, de 30 metros. Então, o que é que ele faz? Ele faz em um tamanho menor, ele consegue ter uma área de absorção maior. Então, as velocidades elas servem para aumentar a área de absorção do intestino. Ou seja, o intestino ele consegue absorver muito mais nutrientes do que seria sua área real, seu tamanho real. É como se fosse uma sanfona, né? Então, você vê, se a gente estica a sanfona, ela consegue abrir e ficar bem grande, né? Mas se eu posso fechar a sanfona e ela ocupar um espaço menor. Então essas dobras da sanfona permitem isso, ou seja, que ela fique num espaço menor, mas na realidade ela ocupa uma área muito maior se eu esticar ela. É a mesma coisa aqui nas paredes do intestino. Se eu esticar essas partes internas do intestino, ele vai ficar muito maior do que os 7 metros que ele tem, né? Então essas velocidades, essas dobras, elas servem para aumentar a área de absorção do intestino. Certo? Ou seja, ele faz com que o intestino ele consiga absorver muito mais do que esses 7 metros que ele tem de tamanho. É a mesma coisa que eu pegar uma folha, né? Uma folha de caderno dessa A4, né? Se a gente pega ela esticada, né? Ela cabe assim, mais ou menos assim na mão da gente, né? Mas se eu sair dobrando ela, eu consigo colocar ela num espaçozinho bem menor. É a mesma coisa do intestino. Então essas dobrinhas dele faz com que ele seja maior, na realidade sua área de absorção é muito maior do que seu tamanho real, do que seus 4, 7 metros, né? Se eu fosse esticar essas dobrinhas todas, esse intestino da gente aumentaria muito mais de tamanho, sei lá, 30, 40 metros. Então essas velocidades elas são fundamentais para aumentar a área de absorção total do nosso intestino, certo? Passando pelo jejum e o ilho, a gente tem aí, chega na outra porção aqui, que é o intestino grosso. Então, chega no intestino grosso, aqueles nutrientes que não foram digeridos não serão mais digeridos. Aqueles nutrientes que não foram mais absorvidos não vão ser mais absorvidos. Então, saindo do intestino delgado, a gente passa aqui para o intestino grosso. No intestino grosso, o que a gente vai ter? A gente vai ter a absorção da água, dos líquidos, né, da água, e a formação das fezes. As fezes são os restos dos nutrientes que não foram absorvidos por nosso corpo. Então, aqui no intestino delgado, a partir dos movimentos peristálticos, esses restos de alimentos vão passando, a água vai sendo absorvida e reabsorvida, e os restos a gente vai ter o processo de formação das fezes, né? Então, a gente tem aqui, começa aqui nessa região aqui que a gente chama do seco, né? E aí a gente vai ter, e aí esses restos de alimentos vão sendo passados aí a partir dos movimentos peristálticos, a água vai sendo absorvida, né? As fibras vão se agregando para formar e solidificar da melhor forma as fezes, e ela vai passando aí pelo colo ascendente, ela sobe pelo colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, que é essa porção final, e chega à porção final do nosso intestino grosso e nosso tubo digestório, que é o reto, que vai chegar ali no finalzinho ali, que não está escrito, mas logo abaixo do reto a gente tem um ânus, que é o fim do tubo digestório. Então o tubo digestório começou lá na boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, né, duodeno, jejum, no ilho, intestino grosso, reto, ânus, acabou o sistema digestório. E aí as fezes saem à medida que elas chegam ao reto.
Tem outra estruturazinha aí que a gente chama do apêndice, que vocês estão vendo ali. Qual é a função do apêndice? Nenhuma. A função do apêndice é da apendicite, né? Ou seja, se esses restos, esses alimentos que não foram, esses nutrientes que não foram digeridos, o sentido deles é sair do intestino delgado, passar para o seco, colo ascendente, colo transversal, reto e ânus. Mas eles podem entrar nesse rabinho aí, que é o apêndice, e aí o que acontece? Se esses alimentos, se esses restos de nutrientes que não foram aproveitados, eles caem ali no apêndice, eles vão se acumular no apêndice e podem causar uma inflamação que a gente chama da apendicite, certo? Que é quando tem inflamação do apêndice. Aí geralmente a pessoa sente uma dor aqui na base, né, do abdômen do lado direito, que é o local onde fica o apêndice, né? Um pouco acima da perna, aqui da coxa direita, aqui abaixo aqui do abdômen, né? E aí a pessoa tem que fazer a cirurgia e retirar o apêndice. Porque o que pode acontecer no apêndice, se ela se agravar, né? Mas a pessoa vai sentir muita dor, vai ir para o hospital, porque dizem que dói bastante. E aí retira o apêndice. Para retirar o apêndice não tem função nenhuma, então não tem problema retirar ele, no caso é apendicite. Porque o que se agravar, o apêndice ele pode acumular tanto restos de nutrientes que ele pode romper, né? Então, se o apêndice rompe, as fezes elas vazam para a parte interna da sua cavidade abdominal e aí as bactérias que estão presentes aí nas fezes, né, elas vão causar infecção nessa região e a pessoa morre rapidinho. Aí, se não morrer, então a cirurgia de emergência, a gente quer abrir o abdômen, lavar todos os órgãos, puxa os órgãos, lava eles para a pessoa não ter infecção, certo? Você acredita que o apêndice ele poderia ter a função no passado, né, de fazer digestão ou absorção de nutrientes que a gente se alimentava o homem primitivo, né, se alimentava antigamente, né, de outras coisas, né, tipo casca de árvore, essas coisas. Eles podem estar ligados, acredito que o apêndice está ligado com processos da digestão de coisas que o ser humano primitivo se alimentava, né. Hoje em dia ele não tem função nenhuma além de causar essa inflamação aí, apendicite, certo? Então espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me mandem as dúvidas que eu sano essas dúvidas de vocês. Fiquem bem, se cuidem, certo? E a gente se vê no próximo vídeo aula. Tchau.